Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Uma coisa que tem acontecido bastante recentemente em ReZero é a galera descobrindo que o Subaru tem meios de saber o que vai acontecer no futuro. Apesar de o tabu sempre estar ali, isso não impediu alguns personagens de descobrirem sobre o retorno através da morte, e sem que piores consequências acontecessem. Mas, será que foi muita gente que descobriu sobre ele? É o que vai ser discutido aqui nesse vídeo. Mas antes de o vídeo começar, faz o de sempre, dá aquela moral e deixa o like aí no vídeo. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de ReZero. Os personagens que eu botei nessa lista vão ser divididos em 3 grupos. Quem sabe sobre o retorno, quem sabe que o Subaru consegue ver o futuro e quem sabe que tem alguma coisa aí. O primeiro grupo que eu vou falar é sobre os personagens que sabem que o Subaru consegue ver o futuro. O primeiro dessa lista vai ser o Cécilos. No capítulo 57 do arco 8, capítulo nomeado do Cécilos, foi o capítulo onde aconteceu a luta do Cécilos contra a Aráquia. Ele tomou um golpe muito poderoso na cabeça, mas apesar de o golpe ser mortal, ele sabia que não iria morrer porque o Subaru não estava lá. Isso significava que o Subaru não viu a morte dele com a visão verdadeira. Na side story Irmandade de Pleiades, o Cécilos explica que sabe que o Subaru é capaz de ver algo que pessoas normais não conseguem, e nomeou isso de visão verdadeira. Inclusive, o Cécilos também descobriu que o Aldebaran também consegue fazer isso. A segunda pessoa dessa lista é o Rosval. Sim, apesar de ele saber que o Subaru consegue voltar no tempo, ele não sabe que o gatilho para isso é a morte. Então ele não sabe exatamente sobre isso. Mas ele sabe que o Subaru consegue ver o futuro, então isso já põe ele nessa categoria. No arco 4 é revelado que o Rosval sabe que o Subaru volta no tempo. Ele soube da autoridade através do tomo do conhecimento. A gente não sabe o conteúdo que está no livro, então não dá para saber o quanto ele soube pelo livro e o quanto ele soube por adivinhação. Atualmente, o livro do Rosval está com o Otto, mas até a gente saber o que está escrito nele vai levar algum tempo. O próximo dessa lista vai ser o Abel. No capítulo 12 do arco 8, o Abel tem aquela briga com o Subaru, porque ele acha que o Subaru deixou de salvar o Tisha para salvar ele, pensando que o Subaru era um profeta, uma das pessoas que conseguem ver o futuro através dos observadores. Nesse momento, o Abel está mais em dúvida sobre o que o Subaru é exatamente. O Subaru falou que ele não é um profeta, mas tudo o que o Subaru fez até agora faz o Abel acreditar no contrário, que ele é um profeta. Então ele está bem confuso. Aqui a gente finaliza essa categoria e parte para a próxima. Quem sabe que tem coisa aí? Eu vou dizer aqui que a única que combina com essa categoria é a Han. No capítulo 82 do arco 6, capítulo nomeado Algemas acompanhando a batalha, nesse capítulo, a Han mostra a grande vantagem contra o Lei, sendo capaz de adivinhar o funcionamento das habilidades que ele absorveu. Por causa disso, o Lei pergunta se ela também está usando uma autoridade igual ao Subaru, de prever o futuro, e a Han responde: este é apenas o excelente poder de percepção de Han. Não o agrupe com o instinto incompreensível do Baruço. Ela usou o instinto para se referir ao retorno, mas ela escutou Lei dizer a palavra autoridade e do Subaru e chegou à conclusão de que ele estava falando sobre o que ela entende como instinto. Isso indica que o que antes ela pensava que era somente um instinto, agora ela pensa que é uma habilidade, que é uma autoridade. Partindo para a próxima categoria, quem sabe sobre o retorno? A primeira de todas é logo a Equidna do Castelo dos Sonhos. Essa aqui tá fácil. O Subaru disse na cara dela que ele volta através da morte. Teve toda uma cena até. As outras bruxas também sabem disso. A fala da Minerva sobre o jeito que o Subaru pensa no retorno ser mais distorcido que o pensamento de uma bruxa é uma prova disso. Os próximos dessa lista são os irmãos Gula. No arco 6, a Luz conseguiu obter as memórias do Subaru. Com isso, ela descobriu sobre o retorno, tanto que ela só fez o que fez no arco 6 porque ela queria o retorno para ela. Os irmãos dela também sabem. Um dos loops que deram errado, o Lei mata o Subaru, e enquanto a cabeça do Subaru cai no chão, o Lei diz: tente de novo, herói. Então, se o Lei sabe, o Roy também sabe, mostrando que todos eles sabem sobre o retorno através da morte. O próximo dessa lista é interessante e, na minha opinião, é o meu preferido, Rei de Astra. No capítulo 71 do arco 6, quando o Roy absorveu o Raid e foi consumido por ele, o Raid ganhou de brinde as memórias do Roy, o que fez ele saber sobre o retorno também. A reação dele foi a que mais me hypou. O Raid ficou espantado com o Subaru. Ele chegou a tirar o tapa-olho dele para enxergar o Subaru melhor, de tão incrédulo que ele estava com o Subaru. Ele não estava acreditando naquele moleque que estava na frente dele. Ele até chegou a se perguntar como o Subaru não tinha perdido a cabeça ainda. O próximo dessa lista é o Aldebaran. Duas falas dele são de se pensar. No capítulo 30 do arco 7, a Ren fala para o Subaru que ele não é um herói, e ele surta. Ele se afasta um pouco e começa a cabecear a parede. O Aldebaran vê isso e impede o Subaru de continuar. Nessa hora, ele diz: eu entendo a sensação de querer morrer.
mas não importa quantas vezes você faça isso, não haverá fim para esse tipo de coisa. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo isso, eu até podia deixar isso passar como coincidência. Mas se vendo Aldebaran, eu desconfio. No capítulo seguinte, o Aldebaran mete pro Subaru que o moleque tá num loop ruim. Pô, isso aí, cara, isso aí é muito suspeito. Isso é basicamente uma confirmação, pô, eu já falei. Se vendo Aldebaran, eu desconfio. Esse maluco aí sabe, com certeza. Só por essa fala já dava pra ter a certeza. Já dava pra cravar que ele sabia de tudo. Outra fala do Aldebaran, que serve como evidência de que ele sabe sobre o retorno do Subaru, acontece no capítulo 60 do arco 7. O Subaru foi teletransportado para Ginun Rive, depois do surto da Sátela. Tava todo mundo achando que ele tinha morrido, e o Aldebaran foi o único a dizer que o Subaru estava vivo. Quando o Abel perguntou qual era a prova de que o Subaru estava vivo, o Aldebaran respondeu: "O mundo não foi destruído." Isso é a maior prova de que ele sabe que o Subaru também tem um retorno. E mais, comprova que o retorno realmente reseta o mundo ao invés de mandar o Subaru para outra linha temporal. Vários personagens estão bem perto de descobrir sobre o retorno, e alguns até já sabem, mas o grande momento vai ser quando todo mundo souber disso. Todo mundo, eu digo, os amigos do Subaru. Vários dos que souberam tiveram uma reação bem dramática, como o Reid ficando espantado e depois enojado, a Lois querendo o retorno para ela e depois ficando aterrorizada, a Minerva, uma bruxa do pecado, taxando o jeito de pensar do Subaru de distorcido. Qual vai ser a reação deles, hein? Alguns personagens que eu tô bem curioso para ver a reação a essa descoberta são o Otto e a Sphinx. O Otto também tá bem perto de saber sobre o retorno, já que ele tá com o tomo do conhecimento do Rosval. Tudo vai depender do Otto ser capaz de ler o livro e também de ser capaz de ligar os pontos. A Sphinx, quando prendeu o Subaru, retirou o veneno que tinha na boca dele, que ele usava para retornar. Talvez ela também descubra e finalmente entre para a lista de pessoas que chamou o Subaru de monstro. Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.